Qual é a quantidade ideal de consumo de proteína por dia para ganho de massa muscular? Essa é uma dúvida de muita gente. Eu sei que muito se fala dos 2 gramas por quilo de peso por dia, mas na verdade não é tão simples assim. O objetivo de se ingerir uma boa quantidade de proteínas ao longo do dia, de forma bem distribuída, a cada 3, 4 horas, é gerar o balanço nitrogenado positivo. O que é isso? É o balanço, é o saldo entre proteínas degradadas versus proteínas agregadas à massa muscular. E para se ter ganho de massa muscular, você precisa agregar proteínas ao longo de semanas, ao longo de meses. É assim que você gera ganho de massa muscular. Pois bem, muito se fala dos 2 gramas por quilo de peso, mas na verdade, na literatura que a gente tem, é a recomendação de ingestão entre 1,4 e 2,2 gramas por quilo de peso por dia. Então você tem uma faixa grande de distribuição de proteína aqui. Há estudos evidenciando que indivíduos que fazem musculação de forma mais intensa podem necessitar de proteína na faixa de 3 gramas por quilo de peso, que é uma quantidade até relativamente alta, é uma dieta já hiperproteica, certo? Então não é tão simples quanto definir que é 2 gramas por quilo de peso. Depende muito de qual é a fase que esse indivíduo está. Muitas vezes a gente prefere calcular até pela massa livre de gordura. Você pega o peso corporal, verifica quanto de massa de gordura essa pessoa tem e subtrai o peso total pela massa de gordura. Você vai ter ali todo o tecido metabolicamente ativo, incluindo músculos, órgãos, ossos. Então você vai ter um cálculo melhor de qual é a quantidade de tecido metabolicamente ativo que vai demandar maior quantidade de proteína, e calcular baseado nisso. E aí a gente vai usar quantidades variando de 2,3 até 3 gramas para cada quilo de massa livre de gordura. É claro que aí precisa de uma avaliação de composição corporal, certo? Para poder fazer esse cálculo, mas fica muito mais preciso. E você vê que tem uma faixa muito grande, né? Vou colocar 2,3 ou 3 para esse indivíduo? Vou colocar 1,4 ou 3 gramas por quilo de peso? Isso depende muito. Depende da composição corporal, depende do objetivo atual, se é um ganho de massa muscular, se é redução de gordura corporal. Eventualmente, um indivíduo que está numa fase de dieta mais restrita vai demandar uma maior quantidade de proteína. Isso é dinâmico também, isso vai variando ao longo das semanas. Isso precisa ser modificado ao longo das semanas a partir do momento que o indivíduo vai modificando o seu físico, vai modificando o nível de atividade, ou até mesmo vai modificando o objetivo. Então não é tão simples quanto 2 gramas por quilo de peso. Isso precisa ser muito bem analisado, baseando em todo um contexto, para que a quantidade certa para aquele indivíduo, naquele momento, seja prescrita e seja ingerida. Perfeito? Abraço!